Fala, torcida do Flamengo, tô aqui com mais um vídeo para vocês. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe o seu like e ative as notificações. Isso faz uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Trazendo aqui agora a coletiva de imprensa aqui do Felipe Luiz, que o Flamengo fez um excelente jogo aí contra o Fluminense e conseguiu aí a vitória por 1-0 e com o gol de Pedro, que foi novamente relacionado aí para a partida de hoje contra o Fluminense. Não vou me estender muito, pessoal. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Felipe Luiz falando ao vivo no Maracanã. Lá vem, vamos ver. Olha a pipoquinha aí. Ajudar o Fogo da Flamengo TV. Queria saber de você como foram os dias de preparação para esse jogo, os dias que antecederam essa partida, um jogo encardido. Terminou nesse roteiro emblemático, né, com o gol do Pedro. Só tem quem tem a ganhar o Flamengo depois disso tudo. Tivemos poucos dias, né? 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas como é que fala, baixas, né? Alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Globo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carga. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: hoje a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos, se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda. Ouvi mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, ele
não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos. Só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles. E hoje entrou outros 10, 15. E é um jogador que ainda não jogou 90 minutos. Não jogou nem 45. Então, eu estou tentando... no outro dia, eu tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então, é meu trabalho também protegê-lo dessa forma e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai, com certeza, ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte, a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade, do Flavoz. Quando jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando no futebol brasileiro, que você mostrou que funciona, mas também se adequando para não perder o brilho do futebol brasileiro? Não, mas o que eu mais quero é que eles driblem e que eles sejam ousados e que vão para cima. Aliás, foi o que eu pedi pro Cebolinha antes do jogo. Pode ir todas para cima, pode errar 50 vezes, mas que erre tentando, claro, é o que eu quero. A fase de construção e a fase de estabilidade da equipe, ela passa por uma série de jogadores, onde os jogadores de ataque não participam. A hora que a bola chega no pé deles que eles têm que resolver. E aí tem uns que às vezes estão melhor, outros que não estão tão inspirados no dia, mas eu não só olho para essa ousadia, eu tenho que olhar como o jogador está com a bola, quantas jogadas ele cria, como ele defende, como ele recompõe, como ele pressiona. Eu tenho que olhar todos os aspectos do jogo e depois eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa. A equipe como um todo. Então, alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então, esses jogadores que têm tudo isso, com certeza, é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então, eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né? Para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e
estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite, aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, ainda mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é a dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra e a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora, é referência para todos os treinadores, e sem nenhuma dúvida vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira, então vai ser um jogo complicado. Mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos. Felipe, aqui à tua direita. Gustavo. Opa, deixa eu sair. O Felipe, antes do Pedro fazer o gol, olhando a tabela, estava 28-33, né? Porque o Cruzeiro goleou. Você acha que esse Cruzeiro chegou numa condição de igualdade para brigar pelo título com o Flamengo ali nas primeiras posições? Você enxerga que o Léo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro? Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é um grande candidato ao título, fizeram grandes contratações no começo do ano, e principalmente a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas, e também jogadores aí novos no clube, né? Com essa fome, essa ambição de fazer história lá no Cruzeiro, e a gente nota isso. Um time muito organizado, muito organizado. E sem nenhuma dúvida eles vão estar brigando até o final. O campeonato é muito longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas sem nenhuma dúvida o Cruzeiro é um forte candidato também a acabar na parte de cima da tabela. Cruzeiro hoje chegou a 33 pontos, Cruzeiro tem 15 jogos, o Flamengo chegou a 30 com uma vitória a menos. O Flamengo tem um saldo superior, ou seja, se ele tiver essa vitória no jogo a menos dele, ele retoma a ponta por hoje ter um saldo superior ao do Cruzeiro e uma vitória a menos, né? O Cruzeiro tem 18, o Flamengo tem 22 de saldo. E o Bragantino está em terceiro com 27, 15 jogos, um jogo a mais do que o Flamengo. Eles se enfrentam quarta-feira em Bragança. O Felipe já estava projetando o próximo jogo. Como a gente suspeitava, o Felipe se esquivou de falar da situação específica do Pedro. E eu acho que o pessoal que estava perguntando estava numa sintonia diferente da nossa, porque a pergunta demorou a vir da situação do Pedro. A gente já abriu o programa rasgando aqui, querendo falar da situação do Pedro. O Eric já perguntou aqui, eu falei, não, ele não está ouvindo não. Demorou a vir a perguntas do Pedro. Eu acho que a gente repercutiu muito mal o assunto, mas enfim, eu não Você diz lá no Maracanã. Eu não sou um ombudsman da imprensa, cada um faz a pergunta que acha que tem que fazer. Agora, eu como telespectador, gostaria de saber o que o Felipe acha da opinião do Pedro sobre o dirigente José Boto, sobre o que ele fez, e acho que o Felipe deveria responder, ou se não quisesse responder, no mínimo fala que não ia falar sobre isso. Mas acho que esse é o tipo de pergunta que deveria ter sido feita ao Felipe, já que... Foi feita, né? O colega Igor Siqueira do UOL acabou perguntando lá no meio da coletiva, que demorou um pouco para surgir essa pergunta, de acordo com a nossa temperatura. Exato, que a gente como eu disse, eu não saber, sou um ombudsman da imprensa, não estou aqui para pautar ninguém, mas acho que era um assunto tão palpitante, né? Pelo menos pra gente aqui era o tema, Concordo. Era a primeira pergunta tinha que ser essa. Ainda que ele, como a gente já previa, se esquivou de responder, né? E acho que fez certo também, porque senão você dá muito pano pra manga. Senão a gente vai continuar batendo sempre na mesma tecla. E elogiou o Pedro, né? Ele falou, esse é o Pedro que nós falamos aqui antes. Esse é o Pedro que eu quero, e não só pelo gol. Hoje ele correu um pouco mais, ajudou, Então eu te pergunto, o futuro treinador Felipe Melo, quarta-feira contra o Bragantino, em Bragança, Pedro é titular do Flamengo, na sua opinião? Acho que pelo que ele fez hoje e pela entrevista do Felipe Luiz, que disse que gostou não só do gol, porque mas o da Bruno entrega Henrique volta, dele, né? Acho que o Pedro não pode ficar fora dessa equipe. Estrategicamente, não. Estrategicamente, no meu time, ele não seria titular.
Você acha que ele não será titular contra o Não, Bragantino? estrategicamente não. É um jogo onde as características do Bragantino não casam com um centroavante que fique ali entre os zagueiros. Mas hoje ele não ficou entre os zagueiros. Hoje ele criou a oportunidade. Contra o Bragantino você tem que igualar na intensidade, gente. É um time que é muito É o que eu forte, falo é um com time você. que joga alto, que pressiona. Você tem que dificultar a construção, você precisa de alguém que entregue isso aí. O Bragantino E é um hoje, time jovem. contra o Bragantino, acho que não encaixa o Pedro. Talvez até se ele estivesse bem 100%. O Bragantino é um time jovem, muita intensidade, sobretudo jogando dentro de casa. Eu acho que o Pedro cabe nesse tipo de jogo, sim, principalmente porque o Bragantino, ao meu modo de pensar, como é um time jovem, intenso, vai querer marcar alto e o time vai precisar de uma alternativa, de alguém que segure a bola, né? E se o Pedro entrar, ele é muito bom para fazer pivô, é um cara alto e um cara que cria oportunidade como criou hoje, que o Felipe Luiz deu a entender, eu acho que tem totais condições de jogar. Eu queria só falar uma coisinha da entrevista que o Felipe falou assim, eu não quero criar polêmica e tal. Mas quem criou a polêmica foi o Flamengo, não foi a imprensa dessa vez. Quando o José Boto supostamente passa a mensagem pro... Não, mas é sério. Mas ele tem razão. Mas assim, é porque o Felipe na coletiva falou assim, eu não quero criar... Mas quem criou a polêmica não foi a imprensa dessa vez. O dirigente passou uma mensagem para o Mauro César Pereira, que é jornalista, e ele, no papel dele, divulgou, e depois o Felipe Luiz, na coletiva, deu as explicações que geraram toda essa repercussão. Então, dessa vez, a imprensa cria muita polêmica, é verdade, mas dessa vez não foi a imprensa. E eu quero alimentar essa discussão, não vou chamar de polêmica, porque assim, o Felipe e a Aline foram pro lado tático, eu tô pensando na confusão, na notícia, no burburinho, né? O Bruno Henrique volta. Eu apostaria que o Pedro não vai ser titular ainda. Eu também acho apostaria. Eu também. Eu também acho que não. Eu também acho que não será. Mas será a primeira opção pro segundo tempo. Quer dizer, hoje ele foi a quarta, ele já ganha casinhas e vira a primeira opção. Eu não sei como o Plata vai estar, se joga, não joga, né? Então tem a volta do Bruno Henrique. Então... eu acho que ele fica como a primeira opção no banco de reserva. Mas você concorda que não faz muito sentido você ter no elenco um jogador do custo, da qualidade, se o Pedro não for titular ao longo da temporada? Assim, pra você ter o Pedro... tudo depender dele, né, Rizek? Concordo. É tudo depender dele. É o que eu falei aqui no começo, cara. Não tem mais, no futebol de hoje, jogar só com o nome. O Felipe... Eu lembro de uma declaração do Felipe quando ele assume o papel de treinador. Você acha que o Pedro vinha jogando com o nome? Não, até a lesão dele, ele estava jogando por merecimento. E aí ele machuca, e aí todo o processo de recuperação, e vem esse problema que a gente está citando aqui agora. Eu lembro que quando o Felipe Luiz ele assume como treinador... E foi perguntado a ele o estilo dele de jogo, como que ele gostaria de ver o time dele jogando. Com ele. Ele sempre falou com intensidade, o time de marcar lá em cima, é esse jeito que eu vou jogar sempre. E o Flamengo exige que jogue dessa forma. Então ele não mudou essa filosofia dele. Tanto é que ele bate sempre na tecla de intensidade. A famosa declaração do Felipe Luiz... foi de queda de rendimento. O GPS dele tá péssimo, não tá treinando. Pô, é vergonhoso o que ele tá fazendo nos treinos e tal. Chega a ser vexatório. Ridículo. Ridículo e tudo mais. Então, assim, vai depender, e aí, enfim, experiência de ter vivido muito tempo dentro de um campo de futebol e o dia a dia, o jogador se escala, cara. E eu sempre falo, sempre tem alguém te vendo. Ou é um diretor, ou é o treinador, ou é o auxiliar, ou é o fisioterapeuta. Fala, irmão, bora, pai. Você tá mal, cara. Você se treina um pouquinho. Sempre tem alguém de confiança dentro do vestiário que o jogador se abre mais. Pode ser o fisioterapeuta, o preparador físico ou o próprio treinador. Eu não sei qual que é a pessoa de confiança. Por exemplo, a gente tem hoje na comissão técnica do Flamengo o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que deu um belo abraço no Pedro. Entendeu? Exato. De repente o Rodrigo Caio deve ser o cara de confiança do Pedro. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.